Olá, tudo bem? Estamos começando mais um G5 Entrevista. Hoje temos o prazer de estar aqui no estúdio com a doutora Marcela de Paula, nutricionista. Tudo bem, doutora? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui falando com vocês, explicando um pouquinho, né? Eu falo que a nutrição, ela é uma ciência muito nova, mas tem tanta informação distorcida que gera desinformação, e é o mundo que a gente vive atual, né? Exatamente. Então, nesse contexto de que as informações estão distorcidas, vamos começar com o básico? Nós somos o que comemos? Sim, basicamente sim. Né? Não tem muito para onde correr, não. A nutrição é que nutre. Né? Cabelo, pele, unha, memória, massa muscular. E eu preciso estar bem nutrida para estar disposta para conseguir fazer todo o resto. E aí sim, a nutrição é o que a gente come. E no meio dessa alimentação, posso escorregar um pouquinho, ter o meu dia de lixo, ou mesmo numa alimentação assim, que vai sempre regradinha durante o dia, dar uma escapadinha no mesmo dia, ou tudo isso vai para água abaixo se eu fizer? Pode sim. Inclusive, isso é vida, né? Fala, é ter vida social. É conseguir entender a base da nutrição. Eu tenho uma palavrinha comigo que eu carrego debaixo do braço e tento explicar para todo mundo. A nutrição é o tal da constância. Né? Quando eu tenho essa rotina na minha alimentação, quando eu sei o que é o melhor para mim naquele momento, eu consigo entender que se eu não conseguir comer aquele alimento, simplesmente eu volto. Na minha próxima refeição, eu volto. Nutrição é isso, é alimentar com autocuidado, é entender que a nutrição vem para nutrir e não para restringir em momento algum. Quanto maior a restrição, pior é o processo de emagrecimento. Porque eu entendo que se eu vou restringir do meu corpo, as minhas necessidades elas começam a aumentar. Gera compulsão, né? Exatamente. Geralmente eu tenho necessidade de voltar a buscar um carboidrato, né, que é um docinho ou um alimento muito gorduroso, para suprir a falta daqueles que eu não estava entregando todos os dias. Então, a ideia não é restrição, a ideia é comer com constância. E tudo bem se não comer certo hoje. Amanhã volta, ou na próxima refeição volta para sua rotina. Ufa, que alívio. É muito difícil, né, manter uma vida muito regradinha. Então, acho que assim, na nutrição mesmo, a gente tem que buscar estratégias para que isso não fique tão engessado, né? A nutrição ela não pode ser vista como punição, né? A gente não pode comer nossas emoções, a gente precisa sentir as nossas emoções. E quando eu começo a vincular muito o meu estado emocional com a minha alimentação, hoje eu quero muito emagrecer, hoje eu estou disposta, então eu vou lá e restringo tudo que me fazia bem, que melhorava inclusive a minha qualidade de vida, a minha disposição, eu começo a retirar todos os carboidratos achando que assim eu vou emagrecer. Ou quando eu estou muito triste, eu sento e como uma barra de chocolate. Isso é vincular as emoções, né? E aí acaba que você não vive a nutrição, você simplesmente come suas emoções, não aprende a sentir e começa a usar o alimento como válvula de escape. Nossa. E por exemplo, nisso daí, como que eu consigo cortar? Seria só com acompanhamento com a nutrição? Ou eu, por exemplo, já preciso também ir para um auxílio com um psicólogo? Não é necessário. A base, né, de uma boa alimentação é estar com o emocional bem. Então, a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar junto, ela se faz necessária, né? É importante. Se eu consigo entender e enxergar que aquele meu paciente, ou adolescente, por exemplo, que vem até o nosso consultório, que a mãe traz para poder fazer um processo de emagrecimento, naquele momento eu entendo que eu não vou conseguir explicar para aquela adolescente que uma maçã é melhor do que uma barra de chocolate. Nunca. Eu não vou conseguir explicar isso para ela, porque naquele momento de vida, ela não consegue enxergar, ou não é o objetivo dela, de entender que a maçã vai ajudar, tem fibras, melhora o intestino, ou que ovos vão ajudar na dieta. Essa não é a intenção dela. A intenção dela é achar uma pílula milagrosa, Exato. Estar magra e quando tá triste, comer as emoções. Então, a psicóloga, ela entra aí, ela é muito pontual, ela precisa estar com esse público. E a nutricionista precisa fazer o encaminhamento. O dormir e acordar, né? Dormir gordinho e acordar magro. Por que não fizeram essa pílula ainda? Exatamente. Hoje, né, em 2025, eu costumo falar que você vai na academia, você não vê gordo mais, né? Nem sobrepeso. Não vê. Eu ainda vejo. O Ozempic tá aí. Verdade. O Mounjaro tá aí, né? As medicações estão aí fazendo um milagre. A ideia é, Marcela, vocês nutricionistas são contra? Não, em hipótese alguma. A partir do momento que você consegue se reeducar, que você tem uma atividade física já na sua rotina, aí sim, esse Mounjaro, essas medicações, elas entram para auxiliar o processo de emagrecimento. Porque vamos combinar?
quando você começa a entrar no processo de emagrecimento, perde 5, 6 quilos, a autoestima eleva. Lógico. Né? Você olha no espelho, aquilo que você já não gostava antes, você já começa a ficar, opa, tô gostando disso, a minha roupa tá servindo. Eleva a autoestima, porque o espelho, na verdade, ele nada mais é do que o reflexo daquilo que você está olhando. E se sua autoestima está baixa, é porque você está olhando para o espelho e não está gostando daquilo que você está vendo. Então, quando a gente entra com medicações para auxiliar esse processo de emagrecimento, com consciência, ele tem um poder enorme por trás, não só na estética, mas no emocional. E com esse acompanhamento é possível, por exemplo, controlar o efeito rebote, que falam que assim, na hora que você tira, aí você vai engordar, ou isso não existe? Existe, a gente já tem relatos, inclusive, de pacientes em consultório que já estão usando aí há 1 ano e meio, há 2 anos, que não conseguem tirar a medicação. Elas falam que a compulsão alimentar, a vontade de comer é muito grande. Mas são pacientes que não buscaram o apoio, né, a consulta com a nutricionista para fazer toda essa reeducação alimentar. A nutrição, a base dela é reeducação. É educação nutricional. E ela tinha que começar lá na escola, assim como a educação financeira. Você chegou no ponto que eu queria, porque eu acho que é muito fácil a gente, por exemplo, chegar e falar assim, meu filho se alimenta mal. Mas aí, será que é realmente o problema dessa criança, não é da família? É cultural, é rotina. E você entrega para o seu filho aquilo que você come. É a sua rotina. E os filhos, nenhum ouve. Todos os filhos copiam, né? Copiam nossa forma de agir, copia o alimento que você entrega. Tem mães que comemoram, vibram. Nossa, agora minha filha come brócolis. Aí você pergunta, mas por quê? Você está colocando isso todos os dias na mesa? Aí a paciente fala, sim. Fala, então ela só está copiando esse exemplo. Assim como crianças que gritam muito. Quando você começa a fazer o contato, né, a conversar, fazer a anamnese completa, você entende que na família também é uma família que grita mais, que tem um volume mais alto de tom de voz. Então, tudo isso impacta na vida da criança. Assim como o alimento. A minha sogra, ela tinha uma estratégia maravilhosa quando o meu marido e minhas cunhadas eram pequenos. Ela não comprava. Exato. Então, não tinha lá, então não tinha o que comer. Desse daí de porcarias, né? Mas é isso, aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente, é exatamente o que os olhos não vê, o estômago não sente. Você não vai ter necessidade e vontade de comer. Eu não deixo pacientes, crianças entrarem no meu consultório. E até foi muito polêmico, já falei isso aqui uma vez e repito. Eu sempre falo para as mães, se o seu filho não tem dinheiro para ir até o consultório, então não leve ele no meu consultório, vá você. Afinal de contas, quem entrega comida em casa, quem coloca a mesa, é a mãe, é o pai, enfim, são os familiares. E não as crianças. As crianças estão ali para comer o que você entrega. Somos nós que fazemos o mercado, somos nós que fazemos alimento, né? Exatamente. É difícil, é penoso. Eu sou mãe, do lado de cá eu entendo também, sim, quando a criança fala, mas só mais um pedacinho, eu tô com fome. É onde você começa a separar as emoções, né? Eu falo que a gente precisa ser um pouco racional nesse momento. Essa criança pedindo só mais um pedacinho porque tá gostoso, é só para poder tapar usar aquele alimento como válvula de escape, porque essa criança está muito nervosa naquele momento, ou muito ansiosa, ou ela realmente está com fome e precisa daquele alimento naquela hora. Então, a mãe precisa começar a medir isso. E as mães que costumam falar assim também, só levanta da mesa quando termina de comer tudo. Isso era antigamente, né? Acredito eu. Antigamente. Mas tinha muito isso, né? Você levanta da mesa quando rapar o prato. O meu é assim, só quando terminar. E nunca termina. A minha estratégia com meu filho não é essa. É horário de almoço. Vai sentar para almoçar. Vai comer isso, apenas isso? Ok. Então, seu horário de lanche é às 3 horas da tarde. Só às 15 horas que você vai fazer a sua próxima refeição. Ah, Marcela, mas isso é correto? Eu ensino essa criança que tem horários para fazer as refeições, que tem limite. E que tá tudo bem ele não comer aquela quantidade que eu gostaria que ele comesse. Entendi. Desde que ele não sinta a necessidade de ter hábitos beliscador naqueles horários de intervalo. Exato, né? Se controlar a vontade de beliscar. Exatamente. É onde a mãe começa a oferecer mais água nos intervalos, chás. Ah, Marcela, mas chá meu filho não toma. Não toma porque você não toma. Se você tem um hábito no lanche da tarde ou no café da manhã fazer um chazinho e deixar ali na mesa para todo mundo tomar, uma hora ele vai tomar. Uma hora ele vai experimentar. Pode ser que ele não goste, depois de 1, 2 semanas tomando aquilo. Mas ele vai, sim... seja por curiosidade, né? Sim, ele vai experimentar. Falar, mamãe, ok, gostei. Mamãe, adoça mais um pouquinho. Então, você começa também a criar o paladar da criança. Porque criança nenhuma tem paladar. Até os 2 anos de vida, a gente não tem paladar. Então, tudo que você entrega para sua criança é onde você ensina ele a criação daquele paladar. Mas com o chá, por exemplo, como que eu vou saber o que ofertar para uma criança? O chá mate, ele não tem um pouquinho, por exemplo, vai deixar a criança um pouco mais ativa? Eu acho que também falta essa informação para gente, sim, os leigos, né? Chá estimulante a gente não entrega para criança. Então, chá verde, chá mate, chá vermelho, chá branco, todos esses chás a gente não entrega. O que é entregue para criança nessa faixa etária
primária é chá de camomila, chá de erva doce, erva cidreira, são esses chás que a gente entrega. Nenhum chá diurético também é liberado para as crianças. Mas é bom frisar, né? Aquele clássico, todo mundo sabe, mas não custa nada, né? Ah, tem mãe que fala, não, pode experimentar, pode tomar um pouquinho. Só um golinho? E chá diurético a gente não entrega para as crianças. Até porque a quantidade de água da maioria das crianças de hidratação é sempre abaixo do recomendado. Então, a ideia com o chá diurético é desidratação. Então, a gente não pode fazer isso com a criança. De forma nenhuma. E mantendo o assunto nas crianças, aquela criança que tem aquela seletividade extrema, qual seria a melhor estratégia? Já vi que o meu método de se você só sai daí depois que terminar não está muito correto, tudo bem, vou tentar administrar isso, mas como fazer com que aquela pessoinha prove aquele alimento verde, tenha um prato mais colorido? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em seletividade alimentar, para ver se a gente não acha algum espectro no meio disso, ou se é realmente a criança que não tem aquele costume, aquela cultura, o ambiente alimentar não proporciona aquele tipo de alimento e, de repente, caiu na mesa. Então, são crianças, eu falo que a seletividade alimentar, ela está muito ligada a crianças com autismo. Agora, aquela criança que, hoje eu não quero essa comida, ou eu só vou comer arroz, feijão e carninha, e a mamãe deixa por 2 anos, 3 anos seguidos, isso está mais para uma cultura alimentar. E como a gente muda isso? Com a rotina. Com a constância, realmente oferecendo todos os dias. Marcela, mas eu já ofereço fazem 6 meses, meu filho não aceita. Exatamente, criança com um tempo, a gente não consegue fazer a virada de chave dela da noite pro dia. E aí a mãe precisa ter paciência. Afinal de contas, aquele alimento não era ofertado. Exato, aquele momento que se respira fundo e oferece novamente, né? Exatamente. Frutas, verduras, precisa ficar sempre ao alcance dessa criança. Né? Um tomate tem que estar na fruteira, a banana tem que estar na fruteira. Se puder fazer salada de fruta, melhor ainda. Deixar o mamão já de uma forma prática, porque a criança, ela gosta do prático, do rápido, né? Se tem ali à disposição, eu como. E, claro, não deixar os alimentos competirem entre eles. Não posso deixar um pacote de bolacha recheada com uma banana do lado. É claro que aquela criança vai sempre optar pela bolacha, pelos biscoitos. Isso que você falou faz total sentido para mim. Por exemplo, lá em casa, depois que no café da manhã eu comecei a partir até a banana, sabe? Deixo já a banana cortadinha, a maçã, todas as outras frutas assim que é só pegar e comer. Exato. Mudou. Criança não passa fome. Criança tem um horário deles de apetite. Se você deixa cortado ali, sempre à disposição daquela criança, você pode ter certeza que ela tá jogando futebol ou brincando de boneca, alguma coisa, passa um pouquinho, ela vai lá na mesa, pega. Você começa a ensinar ela a ter bons hábitos. Então, ela aprende a sempre, se for uma criança que tem um hábito beliscador, ela vai beliscar aquilo que está acessível na frente dela. E é sempre frutas e verduras. Marcela, mas não posso ter nem isso de vez em quando em casa, no final de semana? Não deve. Nem no final de semana, a não ser que seja uma porção que você sabe que vai acabar, né? Eu comprei no sábado um pedacinho de bolo, ele vai comer no sábado o bolo. Porque se estiver em casa, como é que você vai falar pro meu filho, hoje é sábado, hoje você não come? Ele não sabe nem que dia que é segunda, terça. Eles perguntam, né, no dia, mãe, hoje eu tenho aula? Não, exatamente. Né? E aí como eu falar, não, meu filho, hoje você não come, porque hoje é segunda. Ele vai falar, mas comi ontem, que era domingo, mas na cabeça dele é ontem. Sabe uma dúvida que eu sempre fico nessa daí com as crianças? Mesmo quando você tenta fazer um alimento mais saudável, por exemplo, você pega um bolo, aí usa açúcar mascavo, usa aveia e vai substituindo. Mesmo assim, a oferta tem que ser reduzida, ou a porção tem que ser reduzida. Porque eu me vi numa época fazendo demais. Aí meu marido falei, não, você tem razão, porque a quantidade de açúcar ainda é muito, né? Na verdade, a gente tem um péssimo... não vou falar que é apto, eu acho que é o excesso de informação que eu falei, né? Que é distorcido. Nem tudo que é saudável é de baixo valor calórico. Exatamente. Então, nem tudo que é saudável pode ser ofertado a todo tempo e a qualquer quantidade. Tudo precisa ser dosado. Inclusive, para a criança aprender a ter limite nas quantidades. Esses bolos, né, integrais, que eles falam que não é integral, não tem farinha branca. Você vai ler lá, está escrito enriquecido com ácido fólico. Nada mais é que farinha de trigo. Então, acaba que a tabela nutricional engana muito para os leigos. E essa história de fazer um bolinho em casa que é saudável, amassar ovo, banana, usar um açúcar demerara porque é mais saudável. Para o organismo, para a insulina, ela é igual a qualquer outro açúcar. Igual mel, melado, mascavo, demerara, são todos iguais. Tudo. Vai mexer na sua insulina, vai alterar de qualquer forma. A ideia é começar a diminuir a oferta. É a quantidade mesmo, para você conseguir ensinar essa criança que ele pode tudo. Mas nem tudo é necessário naquela quantidade. Exato. Eu também, mexendo no seu Instagram, eu vi uma postagem sua falando sobre os isotônicos.
E eu não tinha a menor ideia que tinha essa restrição. Você pode explicar um pouquinho? Na verdade, né, o Gatorade. Isso. Eles foram proibidos em alguns países por conta de um ingrediente. Porque é o ingrediente que é como se ele juntasse todos os ingredientes. Então, eles precisavam disso para poder ofertar aquele Gatorade como eles gostariam. Né? Enfim, com sais minerais ali que tem dentro. E é simplesmente um ingrediente, que é o OVB, que é o óleo vegetal bromado. Ele foi proibido. E aí, por conta disso, porque ele pode aumentar, não tem nenhum estudo científico que comprove isso, mas pelas análises que eles foram fazendo, eles aumentam alguns problemas no sistema nervoso central. Então, por conta disso, eles preferiram retirar de alguns países para retirar esse ingrediente. Mas muitos países já foram retirados. Então, assim, hoje, só dá uma olhadinha na tabela nutricional, você tem essa sigla. Então, assim, você pode tomar contanto que você confira essa siglinha. OVB. OVB, óleo vegetal bromado. Então, vamos ficar de olho nisso, né? Para não estar consumindo nada que nos faça mal. E, por exemplo, também ainda dentro da alimentação, eu vi uma postagem, agora exatamente onde eu não vou me lembrar, que falava que se a gente tinha que comer mais bicho e planta. A pessoa falava assim que você mantendo uma alimentação com esses ingredientes, carne, legumes, vegetais, você estaria sem mesmo ter conhecimento seguindo uma alimentação mais saudável. Isso procede? É isso mesmo? Acredito que está na linha mais da dieta mediterrânea, que eles chamam, né? Se a gente for pensar numa nutrição preventiva, sim, faz muito sentido, né? Que a gente está ingerindo aí fibras, fontes de gorduras boas e fontes de proteína. Então, é o que a gente realmente precisa para suprir as necessidades. Mas a realidade do brasileiro não é essa. Exato. Né? Hoje em dia, o brasileiro, até fui dar palestra numa faculdade e perguntei. Falei, quem aqui traz maçã de lanche no intervalo? Isso para os estudantes de nutrição. Quase ninguém levantou a mão. Quando eu perguntei, quem traz uma barrinha de proteína? A maioria levantou a mão. Ou seja, as pessoas estão sendo educadas a comer, a adquirir o industrializado. Isso. E o industrializado, ele é bom, sim, ele é bom. É melhor do que muitas coisas antigamente que a gente não tinha acesso, até pela praticidade. Mas as pessoas não aprenderam a olhar os rótulos, né? A tabela nutricional. Então, Marcela, adianta eu comer uma barrinha de proteína, que o nome é barra de proteína, mas me promete 21 gramas de carboidrato e 12 de proteína. Não adianta. Era melhor comer 2 fatias de pão integral e 2 ovos. O valor calórico seria menor, quantidade de carboidrato entregue seria bem melhor, falando, e seria uma fonte de carboidrato e proteína limpa. Ali dentro daquela barrinha de proteína, geralmente vai ter uma maltodextrina, vai ter uma base ali de açúcar, que converte como açúcar quando entra no organismo. Então, hoje seria uma das estratégias excelentes, mas a realidade do brasileiro não é essa. Sem contar que seria muito mais agradável comer 2 pães do que comer uma barrinha. Sim, as pessoas elas têm uma visão da nutrição de que se comer 3 castanhas e uma fruta vão emagrecer. E a nutrição não é assim. Quanto mais bem nutrida você está, menos fome você vai ter. Mais rápido você chega na sua saciedade. Com isso, você consegue manter no emagrecimento por mais tempo. E o que emagrece não é a curto prazo, é a longo prazo. Porque emagrecer a curto prazo significa perder peso. E perder peso, muitas das vezes, é perder massa muscular, é perder quantidade de água, que a gente sempre vai por essa ordem, né? Sempre água que a gente perde, depois um pouco de músculo, e aí a gente vai para a gordura, quando o paciente vai para as estratégias mais restritas. E isso não se sustenta. Porque se eu começo a emagrecer músculo, eu começo a baixar minha taxa metabólica basal. Com isso, eu vou ser aquela paciente que, com 30 anos, eu emagrecia muito rápido na balança. Eu perdia 5, 6 quilos rapidinho em 30 dias. Mas, Marcela, agora que eu virei a chave dos 40, será que foi a chave dos 40 que virou realmente a baixa de estrogênio, que acumula gordura abdominal? Ou é a constância, a má alimentação a longo prazo que veio trazendo essa dificuldade no emagrecimento pela baixa taxa metabólica basal? Nossa, eu ia perguntar isso agora, se ao chegar aos 40 realmente fica mais difícil emagrecer. Depende. Se a mulher aos 40 me relatar e nos hormônios, nos exames, a gente começar a ver uma análise ali de baixo de estrogênio, sim, grande chance desse processo estar dificultando o processo de emagrecimento. Porque a ideia do envelhecimento, de entrar na menopausa, estar no climatério, nada mais é que aumentar a gordura na região abdominal e queimar a musculatura que eu tenho. Então, o cérebro começa a ficar invertido e entende dessa forma. Por isso, as mulheres e os homens começam a ficar com o bracinho
mais redondo, né? A região aqui da circunferência abdominal começa a aumentar, a perna começa a afinar, porque começa a perder massa muscular. Então, a ideia do processo de envelhecimento é esse. Só que com estratégia de alimentação a longo prazo, desde os meus 30 anos fazendo uma nutrição preventiva, eu chego no meu climatério sem muita alteração. Entendi. Mas assim, você não fez essa preparação. Antes tarde do que nunca. Sim, antes tarde do que nunca. Se reeducar no mundo da nutrição, ele é muito rápido. O corpo responde. Por isso que quando a gente começou aqui, né? O corpo é o que a gente come. O que come. Sim, e é exatamente. Tanto que se você pega uma mulher de 45 anos disposta a estar no processo de emagrecimento e seguindo o protocolo, ela tem resultado. Pode ser que demore 6 meses, diferente de uma menina que demoraria 30 dias. Pode ser que demore 6 meses, mas a gente consegue regular. E essa pressa, como que, assim, você já falou de medicamentos e tudo, como que dá para trabalhar isso? Porque você mesmo falou, nós estamos numa sociedade imediatista. Sim. Então, assim, é difícil você virar para uma pessoa que pode realmente entrar no medicamento e conseguir esses resultados mais rápidos do que falar assim, olha, com alimentação e exercício físico você também consegue, né? Eu acho que a gente não precisa falar muito sobre, a gente mostra muito na prática, né? Nada mais justo do que você olhar as pessoas que já usaram medicações para emagrecer. E aí eu sempre pergunto, né? Há 10 anos atrás tinham medicações também, né? Só que mexiam no sistema nervoso central, mas muitas mulheres e muitos homens usaram por muito tempo e emagreceram muito. Depois de 6 meses a 1 ano, dizem que é o efeito rebote. Exato. Eu não falo que é o efeito rebote, é a falta de reeducação alimentar que não andou junto com a medicação. Então, assim, é como eu disse, é legal a gente ter essa estratégia para fazer um incentivo, né? Dar um pulo aqui, um salto para acelerar esse processo por conta da ansiedade, de como as pessoas vivem hoje querendo o imediatismo, sim. Até porque quem chega no consultório para emagrecer são aquelas que querem casar, são aquelas que têm uma viagem marcada já, que precisam usar um biquíni. Tem sempre um objetivo por trás. Não é aquela mulher, são poucas, mas né, não é aquela mulher que chega e fala, olha, hoje eu tô com 38 ou 37, eu quero fazer uma nutrição preventiva para quando eu chegar nos 42, 43, falar, você entrou no climatério, você fala, tá tudo certo. Já sei comer, já sei quais são os alimentos que ajudam a melhorar os hormônios, eu sei o que ajuda a diminuir o calorão, eu sei o que não comer, porque eu acho que o mais importante é a gente entender que aquele alimento, naquele momento, não é tão interessante para o estilo de vida que a gente quer levar. Então, assim, para qualquer necessidade teria, por exemplo, um alimento adequado? Eu vi você mesmo postando que o carboidrato não é o vilão, mas talvez a forma como você esteja consumindo. Seria isso mesmo? Sim, o carboidrato, na verdade, ele te ajuda a construção desse músculo. Então, quanto mais restrita é a sua dieta, menor a quantidade de massa muscular acumulada ali. Com o passar dos anos, a dificuldade é ganho de massa muscular. Então, o carboidrato, hoje ele entrega pra gente não só músculo na construção junto com a fonte de proteína, mas ele entrega disposição. Né? Muitas mulheres chegam no consultório falando, Marcela, tenho certeza que minha testosterona tá baixa, porque meu libido tá lá embaixo, tô cansada, me arrasto. Você começa a olhar os micronutrientes dela, uma B12, por exemplo, tá baixíssima. E a B12 causa dores musculares, cansaço, fraqueza, fadiga, sonolência, dificuldade de perda de peso. Quando você começa a avaliar os micronutrientes, você entende que, essa mulher está toda desregulada. Por isso o carboidrato ele é de extrema importância. E não só o carboidrato, a alimentação como um todo, completa. Se eu tiro gordura, restringo 100% gordura da dieta de um paciente, eu aumento o risco de demência. Não sabia. Por isso a dieta cetogênica, quando ela veio, ela foi muito estudada e muito aceita no mercado, porque a gente tem uma gordura aqui, né? Que é a bainha cerebral. E ela é composta de gordura. Então, eu preciso de gordura para não ter desidratação nela. Isso previne Parkinson, Alzheimer. E a maioria das dietas, hoje em dia, são as low carbs, que são as mais aceitas e mais fáceis de seguir. Então, eu baixo o carboidrato daquele meu paciente, praticamente retiro gordura da dieta daquele paciente, está tudo bem. E, na verdade, não. A longo prazo... Tudo bem. Exatamente. No processo de emagrecimento, tá tudo certo. Eu falo que a capa, né? Exato. Vai. Mas dentro, tá tudo... péssimo. Então, assim, a gente precisa realmente cuidar da alimentação como um todo e sempre olhando de forma preventiva, a longo prazo. Não adianta eu querer ser magra hoje. Ser magra a que preço, né? Isso vai me custar o quê lá na frente? Mas eu acho que ninguém faz essa conta, né, Marcela?
Não. E hoje eu consigo olhar por esse ângulo, porque eu ando e vivo, né, há 16 anos no mundo da nutrição oncológica. Que era onde eu ia chegar. Então, assim, eu vejo muitos pacientes com câncer que antes ficavam 100%, 80% do dia focado no processo de emagrecimento, que queria isso, queria suplemento, e hoje fala, nossa, se eu soubesse que esse alimento aqui, ó, eu ia sentir, que eu não ia sentir o gosto dele hoje, eu não teria restringido ele lá atrás. Então, agora você entrou no ponto que eu queria. Na nutrição oncológica, você é uma especialista nessa área. O que faz a diferença? Como ela é aliada no tratamento oncológico, a nutrição? A nutrição, ela é muito bem-vinda nos pacientes que estão com câncer. Procurem sempre uma especialista em nutrição oncológica para poder te auxiliar, porque a gente consegue minimizar os efeitos colaterais daquele tratamento. Então, a gente associa, a gente olha a fundo a interação droga-nutriente, qual quimioterápico está sendo usado naquele momento. Se é um paciente que vai fazer uma cirurgia antes, então a gente precisa fazer um protocolo de pré-operatório para cuidar do intestino desse paciente, que isso já é obrigação de nutricionista, né, ter esse olhar mais crítico para a cirurgia. O pós-operatório precisa ser muito bem feito para esse paciente não catabolizar, que é quebrar a massa muscular. Então, e aí no mundo das doenças, a parte clínica, a gente também enxerga a massa muscular como preventivo desse paciente. A gente consegue entregar qualidade de vida. Quanto mais músculo esse paciente tem, melhor é o resultado do tratamento. Eu andei mexendo bem no seu Instagram, viu? E vi que você já foi responsável por uma ala hospitalar. E Sim. que você conseguiu ter ótimos resultados alterando essa alimentação dos pacientes, né? Exatamente. Há muitos anos atrás, a gente conseguiu o certificado da ONA no hospital aqui em Goiânia. E é um certificado de extrema importância, onde o hospital tem por obrigação de manter o protocolo da equipe multidisciplinar. Então, o hospital todos os pacientes precisam passar pela triagem da equipe multi. Então, precisa ter enfermeira, nutricionista, psicólogo, toda a equipe, para auxiliar e dar mais base para esse paciente. E quando a gente montou esse protocolo, foi muito interessante, porque eu era novinha, né? Porque eu formei, eu tinha 16 anos, fui para a área de oncologia, eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. E os médicos batiam muito diferente comigo, né? Falava, Marcela, não vou deixar você usar esse suplemento porque causa câncer. Ou esse alimento, porque antigamente era assim, né? Sim. Açúcar causa câncer, isso causa câncer. Se pegarem um recorte disso mesmo, vão falar que a Marcela disse que o açúcar causa câncer. Exato. Então, assim, tudo está muito distorcido. E naquela época, mais ainda, porque a informação, a nutrição era muito nova, principalmente na oncologia. E quando eu cheguei, a ideia era entregar qualidade de vida e nutrição para esses pacientes a todo custo, para que eles conseguissem levar o tratamento até o final. Diminuindo o risco de internação, risco de infecção, o que diminuía risco de mortalidade. Porque quando o paciente interna, a gente tem a imunidade baixa, né? Ele já interna por algum motivo. E muitos desses pacientes morriam de desnutrição, por complicações da desnutrição, baixa imunidade e infecção. Então, o que a gente fez? A gente diminuiu essa taxa dentro desse hospital. E aí a população, as pessoas começaram a entender a importância da nutrição. Até hoje é muito difícil a gente falar sobre nutrição oncológica, porque é pouco falado, pouco divulgado. Mas é um passo de formiguinha. A nutrição, ela ajuda muito, ela auxilia muito esses pacientes. Porque você pensa, paciente oncológico, muitas vezes não consegue nem se alimentar direito, né? Então, assim, a qualidade do que vai ser consumido é muito importante. Sim, pacientes de câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, eles não têm paladar. Então, a radioterapia tira um paladar desse paciente. Então, comer um arroz ou comer um biscoito é o mesmo que comer um isopor. Não tem sabor nenhum. O problema é que tem cheiro. Então, o paciente mastiga aquele alimento, mastiga uma carne, por exemplo, que não tem sabor nenhum. Ele consegue sentir o cheiro, mas não tem o paladar. Isso dá náusea. Porque esse alimento fica muito tempo nessa região. Então, ele começa a ter náusea. Por isso, dificulta mais ainda esse paciente a ficar nutrido durante o tratamento. E muito se via antes um paciente desnutrido, emagrecido, né? Com quadro de caquexia já. E hoje em dia não se vê mais, porque a gente entra com suplementação, a gente muda a consistência do alimento, a gente vai tentando fazer de tudo para aquele paciente, para que ele consiga ficar nutrido. Além de mudar a consistência, a gente entrega o que o paciente tolera naquele momento. Marcela, mas e se o seu paciente oncológico falar para você que precisa de um sanduíche, um fast food? Você libera? Sim. Ele precisa nutrir a todo custo. Precisa comer. Exatamente. E aquele pão naquele momento é fonte de carboidrato. Aquela carne naquele momento é fonte de proteína. Aquele molho que está no sanduíche é fonte de gordura. Ou seja, eu pego os 3 e entrego para o paciente da forma que ele consegue se alimentar naquele momento. Então, o importante nessa hora é ouvir, eu acho, né?
A escutativa é de extrema importância e, claro que né, a gente entrega esses alimentos de acordo com sintomas instalados naquele paciente. Então, a gente vai trabalhando muito em cima. Um paciente que tem quadros de diarreia, a dieta volta a ser mais obstipante. Se é um paciente que está com o intestino obstipado, eu vou para uma dieta mais laxativa. Então, é de acordo realmente com quimioterapia, com sintomas que esse paciente tem naquele momento. Foi com esse conhecimento que você criou o Meeting, né? Exatamente. Por esse conhecimento e pela falta de profissionais no mercado. Porque eu poderia muito bem ter criado um evento para o público aberto, né, geral, para os pacientes. Acredito eu, inclusive, que eu teria muito mais retorno. Porque os pacientes, eles conversam entre eles. Né? Eles pedem ajuda o tempo inteiro, eles investigam, eles vão para Google, eles vão para Instagram, eles procuram ajuda. Quando eu entrei nesse mercado de nutrição oncológica para eventos, a minha ideia foi trazer capacitação e qualificação para os profissionais que estão no mercado. Hoje, no Centro-Oeste, somos 10 nutricionistas especialistas em nutrição oncológica. A estimativa de 2023 a 2025, pelo INCA, é que vão ter 704 mil novos casos de câncer. Aí eu sempre me perguntava, mas então quem vai atender esses pacientes? Né? Quem são esses profissionais que vão estar ali no mercado disposto a ajudar esse paciente, a olhar essa interação droga-nutriente, a entregar uma nutrição de qualidade, que vai realmente fazer diferença. E não tinha. Eu falo que depois que eu abri o mundo da nutrição oncológica, as pessoas começaram a falar e a entender mais. Porque como eu trouxe as nutricionistas, elas começaram a entender a importância e começaram a olhar o mercado de trabalho. E já te adianto, elas não foram para a nutrição oncológica por amor. Essas que estão vindo agora. Não, é pelo mercado de trabalho. Exatamente. É pelo mercado de trabalho implorando por profissionais. Então, assim, eu consegui pegar essas nutricionistas dessa forma. Mostrando o mercado, mostrando que a nutrição não está saturada e que a gente precisa entregar conhecimento para esses pacientes. E já temos uma próxima data? Já temos. A gente já está na 4ª edição do Meeting de Nutrição e Oncologia. Hoje somos o maior evento do Centro-Oeste, né, atuando sempre na nutrição e oncologia. E aí, quando eu falo em nutrição e oncologia, é realmente oncologia, porque dentro da grade a gente não tem só nutrição oncológica, a gente tem todas as outras abordagens, nutrição clínica, nutrição comportamental. Hoje a gente está na 4ª edição. Ele acontece aqui em Goiânia nos dias 16 e 17 de agosto. Vai ser um sábado e domingo. E com palestrantes a níveis nacionais. E como que a pessoa que tem interesse sobre o assunto pode se informar sobre os palestrantes, local, custo? Como que vamos ensinar aí o caminho das pedras? A gente tem o site, né, que é www.meetingnutrioncológica, e a gente tem o Instagram também, onde a gente solta ali todos os dias as informações, né, de local do evento, horário, data, quem são os palestrantes, que é @meetingnutrioncológica. A gente está também no Instagram. Perfeito. Com essa conversa super rápida, deu para perceber que a alimentação é importante acho que não chegamos a falar, né? Mas desde a barriga da mãe. Sim. Até para sempre. De extrema importância. É o que eu falei no início aqui, né? É a base da educação nutricional. Tinha que ser entregue lá na escola. Né? As pessoas precisavam aprender que não precisa comer qualquer coisa. Que a gente pode escolher o que a gente coloca no prato, que a gente pode escolher o que a gente coloca no nosso próprio corpo. Afinal de contas, eu falo que somos um carro, né, que precisa de combustível a todo tempo. Então, quanto mais combustível sujo eu vou colocando, mais chance de ter doenças a longo prazo, porque as doenças vão chegar. E aí a gente escolhe, né? Diabetes tipo 2 é uma, que eu sempre falo, o paciente escolhe ter a diabetes tipo 2. Ele não adquire ela. Ele escolhe com uma alimentação, uma rotina, falta de atividade física. Afinal de contas, ela aparece aí a partir dos 40, 50 anos com essa má alimentação. Então, quanto mais a gente conseguir trazer essa nutrição preventiva, pensando que hoje eu vou olhar a nutrição por amor e não pela dor, eu consigo afastar doenças. Você consegue perceber o quanto é pesado você falar que o paciente escolhe. E é a mais pura verdade, né? Sim. O paciente escolhe. Quando o paciente chega no consultório, é claro que a gente tem que, né, falar com carinho, com amor. Na fala, que eu sempre falo, a gente tem que fazer escutativa. Mas o paciente precisa entender que ou ele escolhe a alimentação ou ele escolhe a medicação. E os dois estão aí no mercado. Da mesma forma, só que um está mais barato, o outro está mais caro. Né? E o custo de cuidar dessa alimentação com medicação na velhice, ela é muito alto. O preço que se paga pela sua saúde é muito alto. Então, eu falo claramente para as minhas pacientes, procure a nutricionista pelo amor.
antes de desenvolver uma doença. Porque depois, homens, principalmente, eles procuram nutricionista quando o cardiologista manda, porque o colesterol tá alto, o triglicérides tá alto, a glicemia tá alta, eles procuram nutricionista. Aí aquele ditado, aquela frase, não consigo, não vivo sem, ou não suporto o ovo. Você deve ouvir isso todos os dias. E aí quando eu falo, não dou conta de comer a mesma coisa todos os dias, eu não suporto o ovo, eu falo, bom, tá tudo certo. Ou a gente muda a sua alimentação a partir de agora, ou lá na frente você escolhe usar medicação. Porque não tem milagre, a verdade é essa. E cada ano que passa, cada dia que passa, as pessoas começam a enxergar que não existe milagre mesmo. Tanto que não existe milagre que vem medicação para o mercado para poder mostrar para as pessoas. Se quer emagrecer? A gente tem. Só que se retirar, você vai engordar. E aí, nesse caso, não é só uma questão de estética, né? A gente está entrando na parte da saúde mesmo, que ou faz ou faz. Por isso que eu falo tanto da saúde emocional, né? De não comer as emoções, aprender a senti-las. Porque a gente vai atropelando com a nossa rotina corrida do dia a dia e, de fato, a gente come sem ver, né? Sem olhar, mexendo no celular, na correria dentro do carro por conta de uma reunião para outra. E esse preço é muito alto a se pagar a longo prazo, com toda certeza, porque a conta precisa fechar. Nossa, foi muito esclarecedor e assustador ao mesmo tempo. Porque quando você é responsável só por sua alimentação, você fala, olha, eu consigo mudar. A partir do momento que você pensa que tem outras pessoas que dependem das suas escolhas, fica muito mais sério, né? Ser mãe vai além, né? A gente teve o Dia das Mães aí agora, ser mãe vai além. Eu falo que é sempre pensar no próximo, né? Antes de pensar na gente mesmo. Mas é olhar para a alimentação em forma de carinho. Porque o alimento é isso, né? Quando você entrega um alimento para o seu filho, olha que você está entregando carinho. E nada mais é que isso. Porque se essa criança está obesa ou sobrepeso, a responsabilidade cai em cima da mãe. É claro que existem doenças, mas a gente está falando só de um quadro de uma criança com um quadro de ansiedade elevado, uma má alimentação dentro de casa, uma rotina, e essas exceções que as mães acham que são exceções quando elas mandam a lancheira para a escola. A lancheira da escola é de segunda a sexta, isso não é exceção. Exato. Isso é rotina. Mas tadinho, só hoje. Não abra mão, porque o só hoje vai levar essa criança para um consultório. O só hoje eu permito, amanhã essa criança está no consultório tratando. Apesar de a gente ter dito coisas muito pesadas, vamos aliviar, né? Apesar de tudo isso, existem formas de transformar essa alimentação em algo atrativo até para a criança e para agradar o paladar daquele adulto que foi mal acostumado, né? Muito. Se o adulto e a criança entendem e aprendem que a gente precisa controlar as quantidades, já é meio caminho andado. Mas se ela não é saudável, ok, mas ele está comendo dentro do limite. E a partir do momento que a gente começa a mudar poucas coisas em casa, a gente já tem um ganho enorme. Tem pacientes que falam assim pra mim, Marcela, fiz a dieta só 50%. Eu falo, não é só 50%. 50% do seu dia você mudou a sua rotina alimentar. Daqui 6 meses, aquele peso que subia não sobe mais. Daqui 1 ano, aquele peso que não subia, que não baixava, começa a baixar. A gente começa a ter ganhos, porque isso mostra no corpo. Então, assim, a alimentação, ela nutre, ela é vida, né? Eu falo que o alimento, você usa ele na fase da doença, para poder nutrir aquele paciente doente. No bebê, que você precisa alimentar para entregar carinho, doar amor, que é principalmente o leite materno. E na vida social, onde você senta para dar risada, conversar com os amigos e se alimentar também. Ou seja, vamos realmente escolher o que vamos consumir, né? Exatamente. As nossas escolhas determinam o nosso futuro, né? Muito obrigada, viu, Marcela? Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. Até a próxima.